Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Viver Bem. Esse programa vai passar para você dicas sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar. Nós estamos em qual mês? Mês junho, e junho a cor branca. E nada melhor do que falar sobre esse tema aqui no programa, que é o quê? A prevenção ao uso e abuso de drogas. Então, todo mês tem uma cor que vai conscientizar as pessoas a melhorar a sua vida e ficar atento à prevenção. E junho nós vamos falar sobre isso neste programa. Eu não poderia deixar de convidar a Thelma Vermelho, que é teóloga, especialista em dependência química e também é psicoterapeuta. Tudo bem, Thelma? Oi, tudo bem e você, Irene? Como vai? Tudo jóia, é um prazer ter você aqui e principalmente trazer informações, né, para quem nos assiste sobre um tema tão importante, né, Thelma? Eu que agradeço a oportunidade, porque realmente é um tema... Ele é contagiante, eu posso até dizer, e nós não podemos perder essa oportunidade de estar explicando um pouco mais o que é que significa a prevenção ao uso e abuso de drogas. E é importante falar, né, Thelma, que drogas, né, não é as drogas propriamente ditas, né, o cigarro entra, o álcool entra, né, a dependência por todos os tipos de drogas são importantes, né, Thelma? Exatamente. Nós temos que levar em consideração que o álcool, ele é uma droga lícita, mas é realmente algo que tira vidas, né, Ariane? Exato. Porque os jovens hoje, eles brincam muito com a bebida e depois eles saem simplesmente com o seu automóvel e aí nós estamos vendo dia a dia o que acaba acontecendo, né, com essa fusão jovens, automóveis e bebida alcoólica. E também, Thelma, eu vi uma reportagem que me fez refletir muito sobre isso, né? Antigamente não era tão firme a lei seca, hoje tá tendo as fiscalizações, não quanto deveria, mas tem, né? E aí tem os Ubers, né, táxis, tudo que estão levando as pessoas para os lugares. E eu vi um fato do quê? De dois jovens estarem no Uber conversando entre si, né? Estavam alcoolizados e simplesmente falaram, vamos brincar de roleta russa? Vamos ver quem que vai pegar. Eles abriram a porta de trás do veículo e veio a moto e bateu. E fatalmente a passageira da moto veio a falecer, né? Então, assim, o álcool, ele é muito prejudicial, né? Não só o dirigir, mas você vê. Sim, o álcool hoje, um dos últimos estudos que eu ainda acompanhei, 64% dos óbitos envolvendo jovens envolve bebida alcoólica. Então, porque o jovem, ele pode morrer, mas ele mata. Né? Como esse caso mesmo que você disse, ele estava no Uber, mas, quer dizer, você começa a imaginar, prever aquilo que ainda não aconteceu, porque é inimaginável você pensar, álcool, jovens, Uber, ok, está resolvido, mas não. Eles tinham uma outra situação, as portas destravaram e alguma pessoa veio a falecer por meio disso. A prevenção, ela tenta trabalhar isso, ela tenta ficar um passo antes daquilo que pode vir a acontecer quando envolve o uso e abuso de álcool e outras drogas, né? Exato, Thelma. E fala um pouquinho para nós os principais fatores que levam as crianças, adolescentes e adultos ao uso de drogas atualmente. Olha, essa é uma questão que realmente a gente fica assim pensando bastante se alguma coisa mudou, mas sempre acabamos no mesmo ponto. Curiosidade, pode ser. Falta de informação com a internet nas nossas mãos, não é possível. O que é que leva? Qual o maior fator? Eu ainda aposto, assino embaixo, que é a falta de comunicação dentro de casa. É a falta do diálogo dentro de casa. Porque se você conversa, se você tem realmente um nível de comunicação efetiva com o seu filho, o quesito curiosidade cai por terra. Então, mas a internet está aí, ele pode procurar. Não, eu acho que é bem isso que a gente está fazendo, esse bate-papo informal que vai levar o adolescente, o jovem, porque hoje com 12 anos eles já são assim donos da situação,
mas levá-los a, não, espera aí, meus pais me explicaram, meus pais me mostraram, meus pais realmente falaram de uma forma simples. E aí o jovem, quando está fora daquele controle paterno, né, usa o livre-arbítrio dele para dizer, não, eu não quero, eu não preciso conhecer. Então eu penso que é a família e é a falta de comunicação, ou uma comunicação realmente efetiva. Eu tenho uma filha de 13 anos, né? Então eu falo que tenho ela e o Augusto tem 5, e ela fala que ela conversa de tudo comigo, sobre tudo, tudo. Então eu sempre chego em casa e falo, e aí, como foi na escola hoje? Quais são as fofocas? Inclusive as amigas que vão em casa me contam, e eu acho isso muito bacana. Perfeito. E ela estava falando sobre isso, ela falou, nossa mamãe, hoje as meninas estão indo nos aniversários de 15 anos e estão bebendo caipirinha, bebendo tudo. Eu falei, jura filha, mas... eles servem, eles oferecem. Ah, não, elas chegam no bar e falam que é pra tia que tá sentada na mesa que pediu pra ficar e pra pegar e bebe. Eu falei, nossa, né? E eu falei, o que você acha disso? Ela falou, eu acho perigoso, né, mamãe? Porque você falou que quando a gente bebe, a gente perde o controle de si e a gente fica exposto para que as coisas ruins aconteçam. Né, nós ficamos vulneráveis. Eu falei, isso mesmo, filha, porque a bebida, ela tira você do seu eixo principal. Né? E aí você fica vulnerável, você não tem controle do seu corpo, não tem controle dos seus atos, e tudo isso pode trazer consequências irreversíveis, né? Então, assim, e o ambiente familiar também tem a bebida alcoólica, né, Thelma? Sim. Tem o churrasquinho que tem a cerveja, eu tomo caipirinha. Né, em casa, uma caipirinha, meu marido faz. Então, assim, eu sempre explico que em excesso se torna prejudicial. E a partir de qual momento deve ser introduzido isso, né? Igual você falou, tem o livre-arbítrio. Você tem o livre-arbítrio e, assim, vamos pensar primeiro na festa de 15 anos. Nós acabamos de falar que hoje as leis estão mais rigorosas, que hoje você não precisa dirigir, você tem o Uber, mas numa festa ou num bar, existe uma lei que diz que não é para você entregar bebida para um menor. Mas isso não funciona. Então, o adolescente, ele chega até no bar, seja onde for numa festa, e fala, é para o meu pai, para o meu tio, para o meu avô, e entregam. Tecnicamente, isso está errado, isso não poderia acontecer, mas a gente não consegue segurar. Não adianta a gente se embasar em leis, porque as leis falham, elas estão falhando. Então, aí entra, assim, aquilo que eu te falei, orientação. Aí vamos para casa. Quantas vezes nós já não vivenciamos a espuminha da cerveja, a espuminha do chopp, né? E a criança faz até o bigodinho, acha bonitinho. Querendo ou não, você está introduzindo a bebida alcoólica numa criança, às vezes, de um ano. De um ano. Então, mas é só a espuma. Não, é uma introdução. É uma introdução. Está mostrando que ele pode tomar aquilo. Está mostrando que ele pode. E se o pai quer o alicerce, a segurança, ele pode fazer. Pode fazer. E aí você entra na outra questão, que são as regras e os limites impostos aos filhos. Você não pode, você não deve, mas o pai faz. Exato. E o filho... Segue o exemplo. Ele segue, porque ele fica assim, não pode, é perigoso, mas se o meu pai faz, e o meu pai é o meu grande herói, eu vou fazer também. Aí você tem uma outra questão. Então é melhor ninguém beber? Seria o perfeito, seria o cor-de-rosa. Não funciona desse jeito na nossa vida e a gente sabe disso. Então, o que poderíamos fazer? Aí, dentro do que você falou de fatores, se na minha família existe problema de alcoolismo, já é comprovado que esse problema de alcoolismo, por exemplo, de um pai, ele pode vir no DNA do filho. Então aciona o gatilho para aquela fragilidade. Por conta de hereditariedade. Imagina a mãe que gesta o bebê e consome Exatamente. drogas, né? Agora, se você falar, não, Thelma, na minha família, eu olho para trás, ninguém tem problema com alcoolismo e eu tomo a minha caipirinha. Então vamos no diálogo. Então, aí vamos no diálogo. Mas quantas caipirinhas, quantas doses, quantos dias da semana são ingeridos? São ingeridos. Porque, não, é só no churrasco, ok. Não, é todo dia. É verdade. E, Thelma, uma telespectadora, né, eu sempre coloco na internet o tema que nós vamos abordar. E uma telespectadora, ela perguntou quais as estratégias têm sido mais eficazes para a prevenção ao uso e abuso das substâncias.
Psicoativas. Quais são as estratégias para o não uso? Isso, mais eficaz para prevenção. Olha, né? O que fazer para prevenir? Além do diálogo em casa, mas hoje, o que tem que ser feito? Né? Qual é a dica que você deixa para quem quer prevenir? Olha, eu penso que você não deve fugir do assunto. Eu penso que nós temos que estar cada dia mais atualizado com as consequências do uso e abuso de drogas. Porque quando você traz para dentro da sua casa situações e fatos, você liga um alerta. Como você acabou de falar do acidente que aconteceu mesmo dentro do Uber. Nossa, então é verdade? Então acontece? Sim, acontece. Exato. Porque às vezes só a comunicação fica muito, muito superficial. E quando você traz no diálogo, como foi seu dia? Olha, meu dia foi assim, assim, mas eu ouvi tal situação, eu quero compartilhar. E não fugir, não pode ter um assunto, esse é proibido, esse é muito pesado. Não, a gente tem que trazer de uma forma leve, mas trazer o assunto sim. Por quê? Dentro ainda dos fatores. Eu não tenho comunicação em casa, eu não tenho intimidade com os meus pais para discutir alguma coisa, então eu vou procurar fora de casa. Exato. Então aí eu vou com os meus amigos. Quem são esses amigos? Qual é a base que tem? Qual a base? Né? Quais são os valores? Será que são os mesmos valores que você colocou ali, que você vivenciou e você transmitiu para os seus filhos? Aí a gente entra já num outro momento que adolescentes gostam de amigos, Exato. Adolescentes andam em bando. Quem que são esse bando, né? Então, uma das estratégias é o quê? Usar exemplos reais de coisas que aconteceram, de pessoas que consumiram drogas e teve aquele consequências. Né? Então, sempre mostrar as consequências desse ato e ter um diálogo aberto dentro de casa e abordar esses temas que são importantes, né? É a forma mais eficaz de tratar sobre o assunto aí, principalmente com os adolescentes, né? Principalmente. E aí você pode acrescentar, como se fosse uma fórmula, o exemplo. Comunicamos? Sim. Trazemos fatores que aconteceram no externo? Ok. E o meu exemplo dentro de casa? Porque tem pessoas que chegam... Meu pai fazia isso. Meu pai, quando a gente era criança, ele chegava todo dia, 6h30 ele estava dentro de casa, ele pegava cachaça, ele pegava um copinho, ele tinha um copinho pequenininho, ele tomava uma dose daquele copinho todos os dias. Nossa, e isso que é importante, que eu vou puxar também para o segundo bloco para a gente falar sobre isso, né? A quantidade, Thelma, né? Isso aí, meio copinho de cachaça, para ele é um de jejum, vamos falar assim, ou um tira-gosto antes da refeição, mas todos os dias ter esse hábito, isso mostra uma dependência? Abuso? No caso, como é um hábito e todos os dias ele toma a mesma dose, ok para ele, para o corpo dele, a estrutura física dele. Como é que nós identificamos quando estamos entrando no abuso? Existe uma palavrinha que se chama tolerância. Então, até que ponto o meu organismo tolera aquela situação? Então, um exemplo, eu não bebo, vamos falar uma cachaça que é forte. Eu não bebo cachaça, eu não bebo vodka, eu sei o teor alcoólico é altíssimo, uma vodka hoje ela tem em torno de 50%, 52%, daí para mais. Então, se eu tomar uma dosinha, eu vou ficar zonza, eu vou me sentir leve, vou me sentir flutuando. É uma ação. Começo a tomar essa dose, mesma dose, um X de dias. Vai chegar um dia, um momento, que para sentir o que eu senti no início, eu tenho que aumentar a dose. Então, eu tomo 2 doses para ter o mesmo efeito. Vai demorar mais um tempo constante. Eu estou mandando informação para o meu cérebro. Aí meu cérebro fala, aumenta mais um pouco essa dose. Que eu respondo mais. Que eu respondo, mas não, o mesmo. Eu vou sempre no mesmo efeito, mas eu vou aumentando gradativamente a quantidade. Então, quem aí começa com uma dose pequena e percebe que vai aumentando, já é um sinal. Para conseguir o mesmo objetivo, para conseguir a mesma reação. E isso é para bebida, para cocaína, para crack, a mesma coisa. Então, assim, eu quero sentir aquele up que eu senti a primeira vez com X.
mas hoje o X não é suficiente para sentir aquilo. O corpo se habituou com aquela quantidade e vai necessitar de mais. Então, a primeira reação a primeira, acho que assim, a avaliação que a gente pode fazer é, eu vou aumentar a dose, ou a pedra, ou seja o que for. Não é suficiente, então eu usava uma vez na semana, então agora eu vou começar a beber 2 vezes na semana. De repente, você precisa 3 vezes na semana, e quando você vê, você está fazendo uso todos os dias e cada vez mais quantidade. Eu vou chamar o intervalo, na volta a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre como a sociedade está enxergando, o que tem que ser feito de prevenção. Então, você aí que tem alguém na família, ou até mesmo tem adolescentes, jovens, não percam. Depois do intervalo, a gente vai aprofundar ainda mais sobre esse assunto. A Decor Home é a maior e mais completa loja de decoração da região. E decoração da casa é algo bastante pessoal, que deve refletir a personalidade de cada cliente. Por isso, a Decor Home oferece a possibilidade de personalização da sua casa. Venha conferir pessoalmente. Decor Home, Avenida Nossa Senhora de Fátima, 1473, em Americana. Em Americana, cuide da sua saúde mental com acolhimento e eficácia. Na Clínica Doutora Ariane dos Reis, você encontra um tratamento especializado para ansiedade, depressão, insônia, TDAH e outros transtornos com um olhar integrativo que conecta mente e corpo. Você merece viver com mais leveza, equilíbrio e bem-estar. Agende sua consulta. Voltamos do intervalo e o nosso tema de hoje é a prevenção ao uso e o abuso das drogas. A Thelma estava explicando para a gente sobre esse aumento aí das quantidades para ter o mesmo efeito, né? Até aí, Thelma, a pessoa está sendo vista como alguém normal, certo? Exato. Aí o que acontece? Você vai aumentando a quantidade, na verdade você está assim, é uma palavra pejorativa, mas todo mundo usa, que é, você está se viciando, você está condicionando o seu cérebro a ingerir cada vez mais a substância, seja ela qual for, psicoativa, para você obter o mesmo resultado. Vai chegar um momento que o seu cérebro, ele se torna cativo, ele se torna prisioneiro daquela substância. E você se torna, assim, um dependente. O que acontece? Até então, a mesma sociedade que antes olhava para você com olhos de admiração, porque, uau, você é forte, você é corajoso, você quebrou regras e barreiras, agora ele te coloca como um excluído, ele não quer mais ser o seu amigo, porque você começa a perder o controle de si mesmo. É onde nós vemos essas pessoas, às vezes andarilho, às vezes debaixo de viadutos, numa situação realmente assim, abaixo daquilo que nós chamamos o social aceitável. Que então, eram pessoas que trabalhavam, tinham família. Médicos, engenheiros, pessoas que tinham famílias, que tinham bons empregos. Porque a droga, ela não tem acepção de pessoas, ela escolhe. Ela está aberta, a droga ela vem como uma bandeja, como se você tivesse uma bandeja cheia de copos servindo. Recusa quem tem a consciência, quem tem o exemplo, quem tem realmente esse cuidado com os filhos e consigo mesmo, né? Porque nós estamos falando de crianças, mas isso acontece com a gente também. Exato, principalmente quando está num momento difícil da vida, né? Eu não estou conseguindo achar a solução, eu não consigo resolver, eu não consigo enxergar uma luz no fim do túnel, então eu vou querer esquecer. Eu vou querer esquecer. Então eu vou beber ou vou usar drogas para poder esquecer desse problema. E tem um outro grupo, né, que é interessante falar, porque além das drogas que falamos,
falamos cocaína, crack, um tabaco, a bebida, mas nós temos as drogas de drogarias, drogas de farmácia. Zolpidem, exatamente, né? drogas Rivotril, que são ansiolíticos, são os depressivos e os remédios de emagrecer. Exato. Então, é um grupo de drogas, aí, drogas de laboratório, que de repente eu não consigo dormir. Então, eu vou e tomo uma dose muito maior do que deveria se tomar. As pessoas brincam com os comprimidos. Exato. E tudo isso é viciante, tudo isso vai condicionando o seu cérebro a dizer, dependência. Eu não né? vivo mais sem. Se você não me der o que eu estou querendo, você não dorme mais. E você fica lá assim, ó, com os olhos arregalados, sem entender o que está acontecendo com o seu organismo. E hoje, dificilmente, né, tem os protocolos de desmame, né, Thelma? Infelizmente, as pessoas entram nisso e falam, não, eu só vou dormir com remédio, não quero saber de não tomar, né? Exatamente. Eu tenho muita dificuldade em consultório sobre isso, né? A pessoa, ela se condicionou, eu só vou dormir se eu tomar a medicação. E não, né, tem a qualidade do sono, melhorar o ciclo circadiano, então tudo isso são estratégias que a pessoa vai modular o corpo a voltar a funcionar corretamente, mas a dependência do medicamento também é algo muito forte, né? É bem forte. O que dá para fazer numa questão, por exemplo, de remédio? Não, eu acho que entra tudo, o remédio, as drogas ilícitas e a bebida, é atividade física. É o que eu sempre falo, não existe tratar ansiedade, depressão, insônia sem atividade física. Vai suar, você não pode correr, você anda, caminha, sabe? Pega uma avenida, um lugar mais tranquilo, sei lá, água verde, céu, ar livre. E buscar atividades que também dão prazer, né? Porque às vezes a pessoa busca o quê? O prazer vindo das drogas, né? E o prazer, ele pode estar em várias outras circunstâncias. Exatamente. Ou observar um filho brincar, né? Ou fazer um artesanato, buscar aprender um segundo idioma. Eu falo muito isso no consultório, né? O que você tem feito por você que te dá prazer, o que você gosta. E a maioria fala, eu não sei do que eu gosto. Eu não sei o que eu tenho vontade de aprender. Porque a pessoa não para, ela não para, ela está tão no frenético. A psicoterapia, daí no caso, vai falar exatamente isso, são reflexões. O ser humano, ele precisa viver em sociedade, viver com pessoas, mas precisa ter tempo para todas as coisas. Então, tempo para atividade física, ter uma alimentação saudável, ter um hobby, uma música, um livro, um romance. Não necessariamente, não tenho nada contra dorama, mas não necessariamente ficar na frente de uma tela. Porque você já fica no computador, você já fica no celular, é o sair, assim, ver as pessoas, né? Sair, respirar o ar puro, levar o seu cachorrinho para passear, ter um animal de estimação. Inclusive, essa semana eu tenho trabalhado muito no meu Instagram sobre isso, contemplar. Né? Você tem contemplado a sua vida, tem observado o cheiro do café, a temperatura da água no chuveiro. Pôr do sol. Exato. Inclusive, Thelma, até puxar o gancho aqui e divulgar para vocês, eu vou deixar aqui o meu Instagram, que é o @dra.ariane2reis. Eu lancei um desafio de 21 dias, onde você vai transformar a sua vida e mudar a sua história com pequenas estratégias do dia a dia, que é justamente o que a Thelma falou, sobre o ler, sobre o fazer a caminhada, sobre ouvir uma música. Então lá, cada dia você vai ter etapas, né, para poder você fazer e ver o quanto a sua vida vai melhorar com pequenas mudanças na rotina. Então eu convido você a entrar no meu Instagram, clicar no link da bio e conhecer o desafio 21 dias, que realmente vai fazer a diferença e ajudar você a transformar a sua vida com estratégias simples como essa que a gente falou aqui, né, Thelma, que são importantíssimas, né? Viver é simples. Exato. E não, às vezes, a gente não buscar na droga aquilo que você quer, uma satisfação momentânea que pode gerar inúmeras consequências. Exatamente, porque as pessoas falam, mas agora eu vou relaxar. Então, aí vai tomar uma dose de uísque. Você não precisa, para relaxar, da dose de uísque. Você pode buscar, mas é uma disciplina. É algo que realmente você tem que fazer um esforço para sair daquele grupo social que bebe para relaxar, aprender a dizer não, não quero mais isso para mim. Está me intoxicando.
e buscar o relaxar de uma outra forma, num outro lugar. E, inclusive, Thelma, para quem viu, né, que já aumentou as doses, o consumo, que realmente está tendo consequências do afastamento da família, do afastamento da sociedade, que tem prejudicado no trabalho, nos estudos, nos relacionamentos, a pessoa que realmente é um dependente químico, e se identificou com tudo isso que a gente falou, qual é o passo para poder buscar o tratamento e sair dessa condição? Olha, eu penso que o primeiro passo é buscar um médico psiquiatra. Eu deixo sempre bem claro que médico psiquiatra não é não é aquele chavão, mas eu não estou louco ou eu estou louco. Não, médico psiquiatra é o médico que cuida da mente. Exatamente. O oftalmologista do olho, ortopedista do osso, eu falo bem assim para os meus pacientes. O médico psiquiatra é aquele que cuida da mente. Sim. Então você tem que ser muito sincero e falar, olha, eu estou usando ou bebendo X dose para ter aquele resultado há tanto tempo. E aí sim, existem exames, uma avaliação mais profunda para saber o real comprometimento dessa pessoa. Só que é muito importante a gente colocar, pensando até na prevenção, mas falando agora daquele que já é um adicto, que é um dependente. Se a pessoa é de fato um dependente, não tem cura. Não tem cura, não existe ainda nada que fale, eu sou um ex, ou eu sarei, eu me curei. O que vai existir a partir do momento que o diagnóstico for, eu sou dependente, é controle, é terapia, é atividade física, é controle de alimentação, mudanças de hábitos, mudanças do seu rol de amigos, mudanças comportamentais, foco para o resto da vida. E força de vontade, né? Muita força de vontade, porque assim... E buscar um motivo para se manter firme no propósito, né? E firme no propósito para sempre, porque às vezes, mas eu estou em abstinência, que nós falamos, eu estou sem o uso há uma semana, um mês, um ano, 10 anos, 20 anos, se você baixar a guarda, se você desviar o foco, você perde tudo, essa batalha. Você perde tudo e volta lá no fundo do poço de novo. Inclusive, né, tem bebidas que acabam sendo gatilhos, né? Então, assim, a coca, o café, às vezes para quem tá ali no propósito, pode ser, mas é isso. Não, mas quanto que você tá tomando de coca? Né? Que tem a cafeína. Exatamente. Então, assim, a fragilidade de quem foi dependente, vem lutando, ela é muito difícil. Ela vai estar sempre presente, como assim o bandido, o companheiro que não é companheiro, é aquele que é a sombra. Porque você falou em gatilho, um gatilho que eu gosto muito de brincar, imagina uma latinha e você ouve aquele pode ser uma latinha de água com gás, mas você, a tua dependência era com cerveja, mas fez o tss, e a sua boca, ela enche de água na hora, o teu cérebro já lembra de toda aquela emoção, e sua mão começa a suar, você fica trêmulo, e você é uma batalha com você mesmo, porque aquele som já te leva àquela compulsão e você tem essa necessidade. Porque nós estamos falando de cérebro, a gente deixa aí do lado todo o do adolescente, mas nós estamos lidando com o cérebro. É muito importante a gente colocar, principalmente para adolescente, que é mais teimoso, e jovem, que diz assim, eu bebo a hora que eu quero, eu paro a hora que eu quero. Você não para. Você para antes dessa questão de tolerância, mas a hora que você começa, porque você está provocando o teu cérebro, então você vai ingerindo cada vez mais. Eu atendo pessoas, porque eu trabalho nisso há mais de 20 anos, eu atendo pessoas que falam assim para mim tranquilamente, que numa tarde, eu não sei quantas latinhas de cerveja tem num fardinho, eu não sei. Não sei se são 12, se são 10, se são 15, mas toma 8 fardos numa tarde. 8 fardos numa tarde. Eu fiz Se eu não me engano, eu acho que tem 12, né? 4 e 4, será?
Eu não tenho ideia também. É mais de 12. E eu fico assim, eu vou na matemática. Eu espero um minutinho. Em tantas horas você ingeriu. Por quê? Tantos litros. Tantos litros. Ah, por quê? Por que isso? Porque cerveja não vicia, cerveja, o teor alcoólico é muito baixo. E como a gente trabalha já com o computador, tudo, eu já vou pegando, eu faço a matemática. Quantos litros e quanto teor alcoólico tem naquela cerveja. Que traz a pessoa para o consciente, né? E a pessoa fala, mas eu nunca tinha imaginado isso. Mas é sábado à tarde, mas você está tomando litros. Exato. E o que acontece depois, que é o segundo capítulo? Bebeu tudo isso à tarde, a esposa chega, ou o filho chega com uma temática, um problema, um questionamento, ou é a esposa, e aí começam as brigas, começam as violências. Porque a pessoa fica totalmente alterada. Totalmente. Né? O cérebro está alterado devido à grande ingestão de álcool que aconteceu. E a pessoa sai fora de si. Sai totalmente fora. E as consequências são gravíssimas. São, porque nós temos relatos assim de pessoas que batem. Então, agridem mesmo, batem e não entendem o que está fazendo e continuam batendo e batendo. E aí acontece de tudo. Tudo que você imaginar de ruim acontece. Então, é importante alertar, pessoal, vocês que estão nos assistindo, homens, mulheres, tá? Porque a dependência química não escolhe sexo. Não. Né? Raça, então, nada. Então, você que está nos assistindo, é muito difícil. Quem tem fragilidade na família, casos na família, quem já está nesse processo de eu preciso beber, eu vou aumentar, é muito difícil você sair. Quando sai, é muito sacrifício para se manter no propósito, né, Thelma? Então, por isso que a gente trabalha aqui no programa Viver Bem, falando muito sobre o quê? Prevenção, né, Thelma? E, Thelma, para quem quiser saber mais sobre o tema, precisar de ajuda, quais são os seus canais de contato? Olha, eu deixo o meu celular realmente, sim, aberto para. Eu não atendo o telefone, então envia mensagem, eu respondo, às vezes demoro, mas eu respondo. Eu trabalho online nessa questão de tanto de dependência como codependente, que é o familiar. Sim. E o Instagram, que no fim eu até agradeço você mesmo, porque assim, eu amo fazer o que eu faço e nunca me preocupei muito em ter um Instagram profissional. Então agora eu fiz lá um apanhado de alguns anos. Sigam, né, pessoal. Vou deixar aqui na tela para vocês, é o @ThelmaVermelho, né? O underline ali, o risquinho alerta e depois underline também vida. Então, é muito importante, que eu falo que hoje os jovens estão com as redes sociais ativas, né? Então, às vezes aparece para alguém ou até um familiar consegue encaminhar um conteúdo e é um conteúdo que com embasamento, com experiência, como a Thelma falou, são 20 anos, né? Ajudando pessoas dependentes, prevenindo e ajudando familiares que estão vivenciando esse momento difícil aí. E o telefone da Thelma é o 19982369495. Né, Thelma? Agradeço muito a sua participação e com certeza vão ter várias pessoas que vão precisar de ajuda e vão te procurar aí. Agradeço imensamente por você se disponibilizar, ajudar de forma assim, com carinho, com acolhimento e com amor ao próximo. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, Ariane. E olha, parabéns você por essa abertura, por esse canal, pela sua página, pelo seu trabalho, porque eu penso assim, o mundo precisa de pessoas, de mais pessoas como você, que estende a mão a outros profissionais, porque daí juntos, nós temos condição de fazer um mundo melhor. Sim, eu falo, a ideia do programa Viver Bem é justamente essa, trazer profissionais que olhem para as pessoas com amor, com carinho, né, e poder trazer profissionais aqui para poder ajudar vocês na prevenção, com dicas, sugestões, abrir canais, né, compartilhar experiências. Eu acho que isso faz a diferença na vida das pessoas. E convido você a acessar o nosso YouTube, que é o @TV Todo Dia Oficial. Lá vai ter a playlist que tem todos os programas do Viver Bem. Então, estão vários temas que com certeza vai fazer a diferença na sua vida. Então, obrigada, Thelma, e obrigada a todos vocês que nos assistiram. Um forte abraço e até o próximo programa.